Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a questão de custos. Você sabe realmente aí qual é o custo do seu produto ou do seu serviço? Você já fez esse exercício, já levantou todos os dados? Você já buscou saber? Ou você é daqueles que faz ali só superficialmente, multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 4 e acha que isso está correto? E aí você acha que está tendo lucro na quantidade que você imagina. Será que isso é verdade? Será que isso está fazendo sentido nos dias de hoje, onde você precisa entender de fato quais são os verdadeiros custos dentro da sua empresa? E para com esse cenário de achar que você não tem que entender de matemática, que você não tem que entender de finanças, porque esse faz parte do jogo do empreendedor e da empreendedora. Você precisa entender a lógica para poder tomar decisões melhores e eu vou te ajudar aqui para poder ter mais certeza do que você precisa fazer com relação à sua precificação. Aproveita e já dá um like pra gente, compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas para poder ajudar essas pessoas. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí para poder receber sempre vídeos nossos aqui desses cenários de empreendedorismo. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, saber todos os custos é importantíssimo. É isso que a gente vai falar aqui para você hoje, para você conhecer de fato aí se você está cobrando certo, se você está tendo o resultado correto, como você imagina. Mas o que acontece na maioria das vezes, né, onde a gente chega para dar as mentorias, onde a gente chega para ajudar a treinar os colaboradores, treinar os empresários, o problema é o seguinte: muitos empresários precificam de forma superficial. As pessoas não conseguem entender que tem que ir para um nível mais profundo desse conhecimento e desses detalhes, para poder ter uma visão completa de todo o cenário que está acontecendo. E sem uma metodologia, sem as regras, sem o entendimento, fica difícil isso acontecer. E aí você fica girando muitas vezes e não sai do lugar, o seu negócio não cresce, não tem dinheiro no caixa, fica muito complicado tomar decisões de maneira mais assertiva. E o que ocasiona tudo isso? A falta de controle das despesas e dos custos diretos e indiretos. A falta de entendimento de que isso acontece com muita frequência dentro do seu negócio aí. Tá certo? Outro problema é desconhecer a questão dos custos fixos e dos custos variáveis. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui é falta de conhecimento dessa estrutura de custos. E muitas vezes você fica achando que é complexo todo esse processo e você se distancia cada vez mais utilizando uma matemática bem chinfrim, que é multiplicar por 2, por 3, por 4. Dentro do teu contexto. O empresário, de fato, quer ter resultado, ele precisa entender, dominar todos os custos, entender quais são esses custos. E não é nada complexo, é trabalhoso. Trabalhoso é outra coisa, você vai ter que parar, você vai ter que investir seu tempo, vai ter que buscar conhecimento. Isso sim você precisa fazer, mas não tem complexidade alguma, você precisa montar essa árvore desse custo para poder precificar de forma correta. Com certeza isso não se acaba, né? Não é que você vai fazer uma única vez, você vai precisar estar atualizando constantemente esses valores, essas informações para você poder ter assertividade maior. O que acontece, né, se você não fizer? Quais são as consequências de se você não conhecer corretamente os seus custos? A precificação está incorreta. Se ela está incorreta, automaticamente a sua margem não é aquilo que você imagina. E aí os seus lucros eles são ilusão. Os seus lucros muitas vezes são, na verdade, prejuízo, porque você muitas vezes não leva em consideração todos os custos que estão embutidos dentro da produção do seu produto ou do seu serviço. Não sabe, né, quais são os produtos que verdadeiramente trazem lucro para o seu negócio, quais são os produtos que mais trazem lucro para o seu negócio. E aí você consegue investir, consegue botar estratégia para cada um desses produtos, tá ok? Então o que acontece? Você tem uma perda de sustentabilidade financeira, você não tem um equilíbrio financeiro. O que está acontecendo muitas vezes? Seu caixa está vazio e aí você não sabe para onde vai esse dinheiro, porque você não está entendendo a lógica de custos do seu negócio, tá bom? Solução para tudo isso: levantar todos os custos diretamente, apontar todos os valores, entender como é que funciona, pegar o seu produto e destrinchar o que acontece em termos de custo dentro desse produto ou desse serviço. É entender quais são os materiais, é entender qual é a mão de obra, entender como que é o processo de produção, o processo de execução do serviço, quanto tempo demora.
esse tempo ele coloca uma mão de obra, duas mãos de obras, quanto de produto que vai, quanto de ingrediente que vai, eu não sei o seu negócio, mas precisa destrinchar. Precisa entender qual é o passo a passo e colocar cada uma das horas aí alocadas para o seu custo corretamente. Você precisa entender de que existem custos indiretos, que são os custos de transporte, os custos de deslocamento, os custos de embalagem, os custos operacionais que estão atrelados à fabricação, à produção do serviço. Energia elétrica, água, insumos, várias coisas que acontecem que você precisa, não é porque você não está recebendo que não tem custo, tá certo? Muitas vezes você está colocando a sua hora lá dentro do processo e aí você fala que não tem custo. Isso é um erro gigante, porque na hora que você sair do negócio, que você se tornar o diretor da empresa, você vai ter que contratar alguém. Então você precisa alocar custos corretamente desde o início. A sua hora de trabalho, ela tem valor e isso precisa ser contabilizado. Tá bom? Outros custos importantes são as despesas administrativas, o que a gente chama de custo fixo. São os aluguéis, são os gerentes, são as pessoas que trabalham ali no administrativo que não estão correlacionados diretamente com o produto. E muitas utilidades públicas como internet, água, energia. E aí você pode me perguntar, pô, Marcelo, mas qual que é a grande diferença entre o que é fixo e o que é variável? Muito simples. O variável ele sempre está atrelado ao produto ou ao processo. Tudo aquilo que você gasta para efetuar o produto ou o serviço é custo variável ou custo direto, tá certo? Principalmente. Tem os indiretos também que acontecem e que são variáveis, tá certo? Que não estão ligados diretamente com o produto. Aqueles custos que não têm interferência nenhuma em relação ao produto ou ao serviço, eles são custos fixos. Ou seja, se eles não acontecerem, se eu não tiver produto, eu não tiver serviço, mesmo assim esses custos irão aparecer. Que são os aluguéis, são os gerentes, são as energias, muitas vezes dos prédios administrativos, que vão acontecer de alguma forma, mesmo não tendo o produto ou serviço para ser produzido. Tá bom? E essa é a grande diferença. A outra parte da solução é você atualizar regularmente os custos, entendendo que existe a necessidade, porque existem alterações, existem atualizações de custos, existem reajustes e você vai precisar constantemente colocar isso dentro da tua planilha para você poder verificar se precisa aumentar o seu preço ou mesmo diminuir a sua margem. Tá bom? Outra parte da solução é você definir qual é a sua margem de contribuição adequada para o seu negócio, tá bom? Para você poder garantir que você vai mexer no momento certo, no local certo dentro da sua estrutura de custos, para você poder garantir preços que sustentem aí o crescimento do seu negócio e você não seja traído por essa não atualização, por essa não investigação dos custos. Os benefícios de tudo isso é você precificar corretamente e ter uma lucratividade real daquilo que você está acontecendo dentro da sua empresa. Melhor gestão e melhor tomada de decisão através das informações e crescimento sustentável do seu negócio e um controle financeiro sólido. Você sabe do que você está falando, você entende do que você está falando, você sabe verdadeiramente o que está acontecendo dentro do seu negócio. Conclusão, todos os custos são essenciais, a gente precisa entender como que eles funcionam, como que eles são atrelados ao produto, se é direto, se é indireto, se é fixo, se é variável, para você poder melhorar aí os cenários, a gestão dos seus recursos e a gestão financeira da sua empresa. Para que a empresa cresça e prospere, você precisa entender de todos esses custos, tá bom? E você vai ter uma visão bem profunda de como que é os custos dentro da sua empresa e aí vai facilitar todas as decisões de uma maneira mais assertiva, tá ok? Esse é o nosso conteúdo de hoje relacionado a esse assunto. Eu espero que você tenha gostado e eu vou deixar a lição de casa para você poder aprofundar quais são os seus custos, custos diretos, custos indiretos, custos variáveis, quais são os seus custos fixos, levante tudo isso e você vai montando aí de acordo com o teu cenário. Se você tiver um produto só, você tem tudo relacionado a esse produto. Se você tem diversos produtos, você vai ter que fazer cada um deles e ratear principalmente aí o teu custo fixo. Você vai definir quais são essas ações que você vai fazer, você vai colocar responsáveis e prazo para que haja esse levantamento e aí você tem um plano de ação. Plano e ação, é planejar e executar para que você tenha informações para poder tomar decisões melhores. Porque se você tiver dúvida, é só mandar para a gente que eu vou estar
respondendo você com o maior prazer. Se você precisa de uma mentoria para ajudar, não só nesse ponto, mas como de uma forma geral para toda a sua empresa, a gente tem essa mentoria exclusiva para empresários, onde a gente entende que momento que você está, a gente faz um diagnóstico inteiramente gratuito, entende o momento que você está e a gente te apresenta uma proposta de parceria e eu tenho certeza que a gente vai conseguir acelerar o seu negócio. Tem muita empresa que dobra o faturamento, reduz os seus desperdícios, melhora a lucratividade, melhora o clima da empresa, a gente consegue melhorar os processos para que esses processos sejam sempre da mesma forma, padronizados, para que as pessoas consigam seguir e ter melhores resultados. Esse é a nossa mentoria, onde a gente consegue te ajudar muito fortemente para que você tenha tranquilidade, para que você consiga viajar, para que você consiga tirar férias, para que você consiga ficar mais tempo com a sua família e você ter melhores resultados, mesmo distante da sua empresa. Essa é a nossa mentoria que a gente consegue te ajudar bastante. Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor, para que você consiga debater, conversar de igual para igual com essas pessoas, tá ok? Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.